Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o canal Nilu, Professoras de História, vai fazer um vídeo muito importante, afinal, nós precisamos saber um pouco mais das nossas origens. Nós estudamos já sobre os povos tupis e hoje nós vamos começar uma série sobre os povos africanos. Nós teremos uma série de 2 vídeos, um que sai hoje e outro na próxima semana. Vocês já ouviram falar sobre os povos bantus ou os povos iorubás? Ou até mesmo sobre o Império do Mali e o Reino do Congo? É disso que nós iremos falar nessa sequência de 2 vídeos. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o Império do Mali. E lembrando, se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo com pessoas que estejam precisando de aulas de história nesse momento. E não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho, para que você sempre seja avisado sobre as aulas de história. E roda a vinheta, que vai começar a aula. Nessa primeira aula sobre o Império do Mali, nós iremos falar um pouquinho, do Império do Mali, mas antes de começar propriamente para o Império do Mali, a gente precisa entender o que é a África. Afinal de contas, a África é um continente com muitas culturas, muitos elementos característicos de cada lugar, com muitas etnias. São mais de 30 mil quilômetros quadrados de muita diversidade. Então a África tem diversos entendimentos e diversos olhares para a gente ter para ela. Muitas vezes a gente olha para a África e pensa, mas o que tem lá na África, né? Só tem coisa ruim, só passa na televisão isso ou aquilo. E não é bem assim. Muitas vezes a gente olha para a África com estereótipos, ou seja, a gente tem uma imagem pré-concebida e a gente perpetua essa imagem, a gente continua, falando e defendendo essa imagem sem muitas vezes conhecer propriamente. Por quê? A falta do conhecer é o preconceito. Você estabelece um conceito anterior sem realmente conhecer aquela determinada coisa. E foi feito muito isso com a África e com a sua história. Durante o final do século XIX, surgiram muitas teses raciais, falando de superioridade do homem branco, falando que a África não tinha desenvolvimento, não tinha progresso. E, na verdade, hoje em dia, nós historiadores entendemos que esses conceitos e essas ideias foram construídas para poder colonizar a África, para ter uma justificativa, Esses países europeus utilizaram essa justificativa para poder colonizar a África. Mas não é isso. A África tem muita história. E é um pouco dessa história que eu irei contar nessas aulas. E nós temos muito que foi construído na África. Um exemplo disso é o Império do Mali, que eu irei falar hoje para vocês. Um lugar que foi construído até universidade. O Império do Mali é um dos mais duradouros e extensos que existiram na África. Então, por conta disso, nós iremos começar tratando dele. Um conceito importante para a gente entender o Império do Mali é entender o próprio conceito de império. Afinal de contas, professora, o que é império? Império é quando você tem um conjunto de governados, que estão respondendo a um governante em comum. Eles têm um governo, um líder comum. Então, é assim que se forma o império. Você tem um conjunto, de governados, no caso de várias cidades africanas, que correspondiam a um único governante. Então, por isso que aí no Império do Mali, você tem um império, a formação de um império, que você tinha várias localidades que estavam correspondendo a um único governo. E lá nessa região existia uma etnia chamada de Mandinga. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas a etnia Mandinga era um conjunto, eram povos que tinham um mesmo grupo cultural, compartilhavam dos mesmos valores, das mesmas crenças, Então, por conta disso, eles eram chamados de etnias, porque é um grupo cultural que estão compartilhando os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos modos de vida. Então, por conta disso, eles eram chamados de etnia Mandinga. Eles estavam ali, ocupando essa região, em sua grande maioria eram dessa etnia, lá no Império do Mali. E como é que a professora sabe tanta história lá do Império do Mali? Eu sei graças ao trabalho de muitos griots. Afinal de contas, quem são os griots? Eu já falei, inclusive, num vídeo, eu vou deixar aqui o card, sobre as fontes históricas. E aí vocês vão entender quem são os griots e a importância deles para construir a história. Os griots lá no Império do Mali,
eles eram figuras muito importantes, muitos deles eram professores de pessoas da nobreza daquele período, né, de pessoas importantes, eles eram professores e pessoas que eram responsáveis por guardar a cultura e passar adiante essa cultura. Uma coisa que eu acho interessante na cultura deles em relação aos griots, por exemplo, é que quando um griot morria, eles enterravam junto a um baobá, que é uma árvore muito importante lá na África. Então ele ia lá para junto do baobá e para demonstrar a importância dessa pessoa que era o griot dentro dessa sociedade, dentro desse império, né? Aquele que tinha o conhecimento, que levava essa cultura adiante, tinha uma importância social muito grande. Por isso eles eram chamados de griots. E eu deixo aí uma frase dos griots para que vocês entendam essa importância de ter conhecimento, de ter saber. Os griots tinham o seguinte ditado: cada dia se aprende algo novo, basta saber ouvir. Então, muitas vezes a gente tem que estar com os ouvidos atentos para ter novos aprendizados o tempo inteiro. Então, esse é um grande aprendizado que os griots deixam para nós. Segundo os estudos históricos, toda essa história começa com um príncipe da etnia mandinga, chamado Sundiata Keita. Segundo a história, lá pelo século XIII, mais ou menos 1235 aproximadamente, ele teria se convertido ao islamismo. Afinal, o islamismo já existia há muito tempo. Em 622 começa o calendário islâmico e com ele é toda a religião islâmica que se espalha por várias regiões. Entre elas, essa região aí da África, onde está, né, o Império do Mali. Então, pensando no comércio, já que os islâmicos eram exímios comerciantes, eles controlavam as rotas comerciais ali pela parte norte, né, da África, Sundiata resolveu se converter ao islamismo para controlar uma região maior de comércio. E foi assim que, aos poucos, foi se tornando um império, né, todo o reino de Sundiata Keita. Djenné, Gao e Tombouctou eram as principais cidades do Império do Mali. Entre elas, Tombouctou é aquela que eu destaco, porque lá existiam pelo menos 150 escolas para ensinar o Corão. Isso eu estou falando entre o século XII e o século XIV. Inclusive, desde o século XII, Tombouctou já era o centro cultural mais importante na África. E nesse complexo que foi construído, que incluía 3 grandes mesquitas, estava uma universidade, a Universidade de Tombouctou. Lá eram produzidos diversos livros, copiados vários livros, então muito conhecimento foi produzido lá. Tombouctou também era uma cidade importante por conta do comércio. Lá passava muito comércio de grãos, de ouro, de pele e de sal. Inclusive, essa era uma época que o sal valia muito. Às vezes eu digo para os meus alunos, eles não acreditam. Mas o sal valia tal qual o ouro. E eles ganharam muito no comércio, né? Cresceram bastante na questão comercial por conta do sal também. E eles eram exímios comerciantes, ainda mais como a universidade, né, lá em Tombouctou, que eles aproveitavam para também ter cursos voltados à área do comércio. E foi assim que eles se desenvolveram bastante. E essa cidade se tornou um ponto de comércio e cultural muito importante nesse período da história africana. O Império do Mali durou cerca de 230 anos, né? Durou bastante tempo. Foi um império muito extenso e controlou muitas rotas comerciais importantes. Eles produziram muito ouro. Eles controlaram várias áreas de produção de ouro. Contudo, por volta do século XV, da metade do século XV, seus líderes entraram em conflito. E desses conflitos acabaram desfacelando o reino, né? Ele acabou se dividindo em muitas partes. Entre os reinos que foram gerados, surgiu o reino de Songhai, que eu poderia utilizar toda uma aula só para falar do reino do Songhai. Afinal, a história da África é uma história muito extensa e a África tem muita história. E essa aula, assim como outras que eu irei trabalhar aqui, serve para a gente compreender a importância da gente conhecer a história africana e entender
que a África tem muita história. Na aula de hoje nós aprendemos sobre como olhar de forma diferente para a história da África, né? E não partir de preconceitos ou estereótipos. Buscar a história, conhecer, para entender que a história africana é muito rica e tem diversos elementos, entre eles a história do Império do Mali, né, que construiu muitas coisas, diversas formas de comércio, rotas comerciais, desenvolveu bastante as questões culturais. É um lugar onde teve até uma universidade. Então foi um lugar com muita riqueza cultural, né, com muitos elementos que até hoje nós temos referência. Então essa aula serviu para a gente conhecer um pouco da história da África. Nós teremos uma próxima aula, onde eu vou falar um pouquinho sobre os povos bantus, os iorubás e sobre o Reino do Congo. Nessa outra aula eu vou tratar um pouquinho mais dessas questões e também falar um pouco da relação entre a África e o Brasil e as nossas heranças culturais, aquilo que nos formam, aquilo que nos compõe enquanto povo, tá certo? Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para o crescimento desse canal, tá joia? E nós nos encontramos na próxima aula no canal Nilu, Professores de História.